UERJ Entrevista. Temas atuais comentados por professores e pesquisadores. Um espaço para reflexão sobre o nosso dia a dia. Quando o assunto é obesidade e ganho de peso, há ainda muito preconceito permeando a sociedade. Dificuldades em manter uma forma física considerada ideal são ainda muito julgadas por meio de um senso comum de que somente é necessário o autocontrole na alimentação para uma dieta balanceada e saudável. No entanto, pesquisadores da UERJ já apontam possíveis causas para alterações fisiológicas e comportamentais do ser humano, que provêm desde o útero materno até a fatores externos presentes no meio em que vivemos. Para nos contar um pouco mais sobre esses estudos, convidamos o professor Egberto Gaspar de Moura. Egberto é professor de Fisiologia e Fisiopatologia Endócrina no IBRAG, Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes. É também diretor do Centro de Estudos Estratégicos e Desenvolvimento, ambos da UERJ, onde se formou pela Faculdade de Ciências Médicas. Possui ainda mestrado e doutorado em Ciências Biológicas pela UFRJ. Eu sou Eneida Leão e este é o UERJ Entrevista. Professor Egberto, obrigada por aceitar nosso convite. Eu é que agradeço, Eneida, poder divulgar o nosso trabalho. Professor, para iniciarmos, o senhor poderia nos explicar um pouco sobre a linha de pesquisa DORAD, Doenças Associadas ao Desenvolvimento? Como são feitos esses estudos? No nosso laboratório, os estudos são estudos experimentais. A gente utiliza animais de experimentação, principalmente ratos ou camundongos, para fazer o estudo. Mas esse estudo também, baseado em estudos populacionais, estudos epidemiológicos com a população em geral de diversos países e também estudos clínicos. Então, são todos os dados que são juntados. Agora, para você entender o mecanismo, como as doenças associadas ao desenvolvimento programam o nosso futuro, o nosso desenvolvimento, você precisa, então, utilizar animais, porque não seria ético trabalhar com humanos. E no que consistem essas doenças? A maior parte dessas doenças são doenças relacionadas a... não são doenças transmissíveis, são doenças crônicas não transmissíveis, ou seja, doenças cardiovasculares, diabetes mellitus e também a obesidade, que se tornou uma pandemia. Hoje em dia, 50% da população brasileira tem sobrepeso, população adulta brasileira. E em outros países é até pior. Por exemplo, na África do Sul, isso chega a 62%. A programação metabólica fala sobre a predisposição ao desenvolvimento de doenças crônicas na vida adulta devido a alterações hormonais ou nutricionais. Como isso funciona no processo de desenvolvimento do feto e qual a importância dos primeiros 1000 dias do bebê? Os primeiros 1000 dias do bebê correspondem a todo o período de gestação, os 9 meses, em média da gestação normal, o período de lactação, 6 meses, e até os 2 anos de idade. Esse é um período crítico em que o organismo está se desenvolvendo e ele é muito plástico, no sentido de vários fatores atuarem sobre eles e moldar o destino até a idade adulta. E como é que isso acontece? Não há alterações genéticas, óbvio, nada. Essas alterações ambientais, elas não produzem, em geral, nenhuma mutação, mas elas produzem alterações que a gente chama de epigenéticas, ou seja, alguns controles são estabelecidos que fazem com que o nosso DNA seja copiado de forma diversa, de acordo com o ambiente. Então, o estado nutricional da mãe, se foi exposto a agrotóxicos, se foi exposto a componentes plásticos, ou seja, alterações do meio ambiente, o tipo de alimentação que a mãe come, e drogas, por exemplo, o uso de cigarro, álcool, drogas até mais pesadas, como maconha ou cocaína. Então, isso tudo pode afetar o desenvolvimento do bebê até a idade adulta, acarretando maior risco de doenças. No caso da obesidade, por exemplo, o que essa questão da amamentação e da alimentação da mãe influencia no desenvolvimento da obesidade na pessoa já na vida adulta? Quando
essa teoria começou a ser desenvolvida, ela foi baseada num artigo publicado em 1976 por um casal da África do Sul, né? Mervyn Susser e Zena Stein, e o seu estudante de pós-graduação, que era o Ravelli. O que eles fizeram? Eles pegaram o registro de recrutamento na Holanda para o serviço militar e foram analisar, em 1945, né, o que aconteceu com essas crianças. Na verdade, nessa época, houve um cerco dos nazistas, finalzinho de 1944, na Holanda, e a população foi submetida à fome intensa. Então, o que acontece? Os recrutas que tinham sobrepeso e obesidade, na sua maioria, eram aqueles em que as mães foram desnutridas. E os que tinham peso normal eram aqueles que não estavam no cerco holandês. Então, eles associaram baixo peso ao nascer ou desnutrição com obesidade na idade adulta. A partir daí, um inglês, David Barker, ele faz vários estudos na Inglaterra, muito fácil fazer na Inglaterra, porque os condados são pequenininhos e você estuda a população inteira. E aí ele mostrou novamente essa associação de baixo peso ao nascer, aí nada a ver com a guerra, baixo peso por outras doenças e tal, e o desenvolvimento não só de obesidade, como doenças cardiovasculares, diabetes mellitus, etc. E aí ele cunhou esse termo, doenças associadas ao desenvolvimento ou às origens desenvolvimentistas da saúde da doença, que em inglês a sigla é DOHAD. Então, convencionou-se chamar essas doenças que influenciam o desenvolvimento da pessoa, mas também que estão associadas ao nosso desenvolvimento econômico, porque o que acontece? Recentemente eu digo assim, a partir de 1950, houve uma explosão de alimentos ultraprocessados, usando gordura trans, muito açúcar, muito sal, e esses alimentos são muito baratos. E a população começou a comer muito desses alimentos, tanto as mães quanto as crianças. E nesse período de 1000 dias, há uma influência muito grande sobre o desenvolvimento que vai até a idade adulta. Aproveitando que o senhor tocou nesse assunto dos alimentos ultraprocessados, a dependência química desses alimentos mais calóricos pode se assemelhar à dependência do cigarro e do álcool? Como funciona a compulsão em pessoas obesas? É até muito interessante porque a obesidade, ela tem muito a ver com o nosso cérebro. Tudo acontece no cérebro. Mas não é só o cérebro. O nosso intestino produz uma série de hormônios que controlam o cérebro, a questão do nosso apetite. Um deles até está muito em voga, porque um dos tratamentos que parece ser mais eficiente hoje em dia, medicamentoso, para a obesidade, usa o agonista de um hormônio chamado GLP-1. GLP-1, em inglês, é Glucagon-like peptide. É um peptídeo parecido com glucagon e que está no intestino nosso. Esse GLP-1 vai lá e inibe o apetite e controla também o esvaziamento intestinal. Então, o que acontece? Hoje você tem uma injeção que você faz uma vez por semana e que reduz bastante o ganho de peso ou a obesidade. Então, assim, o nosso intestino regula através de hormônios o nosso apetite e o nosso gasto energético também. Mas não só hormônios. Temos dentro do intestino uma grande quantidade de bactérias, que a gente chama o microbioma. Esse conjunto de bactérias também tem a ver com a nossa regulação do apetite, com a liberação desses hormônios também. Então, as pessoas gordas, elas têm muito mais uma bactéria do tipo chamado Firmicutes do que bacteroides. E as pessoas magras, o contrário, têm mais bacteroides do que Firmicutes. E como é que esse microbioma é estabelecido? Lá no início da vida, durante o parto, a mãe passa suas bactérias para o filhote, para o filho, quer dizer filhote, é costume da gente falar de ratos, mas os ratos também acontece a mesma coisa. E durante a amamentação também passam bactérias do leite, através do leite, e para o filho ou a filha, e aí povoam o intestino. Então, por isso que uma mãe obesa tem mais chance do filho ou a filha serem obesos também. Não necessariamente através da genética, mas através do ambiente. E como é que a gente reprograma isso? Aí é primeiro conceito. Ser obeso ou não ser obeso não é uma questão de força de vontade. A pessoa pode ter, a maior motivação possível e não conseguir porque aquilo ali está programado desde o início da vida. Mas não pense que isso é definitivo. Eu sou obeso, serei sempre obeso. Não. Você tem como reprogramar. E reprogramar implica
das coisas mais simples possíveis, mas muito difíceis de se fazer, que é uma boa dieta, ou seja, uma boa nutrição orientada por nutricionista certificado e exercício físico orientado por educadores físicos. Mas isso não é fácil, por quê? Porque o seu cérebro está programado para comer mais, armazenar mais gordura, porque o seu metabolismo é lento, e ficar inativo, ficar sedentário, porque isso foi programado lá no início da vida como uma forma de defesa, por exemplo, à desnutrição. Então, apesar de não ser fácil, é possível sim reprogramar. E o que é que a gente está estudando? São substâncias que possam ser utilizadas e que possam facilitar essa reprogramação. Uma delas são esse conjunto de agonistas do GLP-1. A outra, e aí mais drástica, é a cirurgia bariátrica, que hoje em dia é o único tratamento realmente, não digo definitivo, mas que funciona melhor para os grandes obesos. O senhor falou também sobre fatores externos. Como os avanços tecnológicos e as mudanças ambientais podem aumentar o risco à saúde da população? Isso é o que a gente está estudando mais recentemente, que são os disruptores endócrinos. Então, os plásticos, os componentes plásticos que a gente usa no dia a dia, né? Garrafas PET, etc. Os agrotóxicos, que são necessários, né? O pessoal do agrobusiness chama defensivos agrícolas. Mas eles são tóxicos, não só para os animais, as pragas que atacam a agricultura, mas também para a gente, para outros animais. São necessários, mas a gente tem que ter uma indústria que comece a trabalhar com substitutos dessas substâncias, porque elas afetam não só causando maior risco de obesidade, mas das doenças correlatas. E uma outra coisa totalmente perigosa é que elas afetam a nossa reprodução, nossa capacidade, nossa fertilidade, não só nossa, como dos animais. Então, se nos tornarmos inférteis, acabou. Nossa espécie entra em extinção e várias espécies estão entrando em extinção justamente pela quantidade de plásticos, agrotóxicos que a gente está colocando no ambiente. Professor, na sua opinião, qual seria a mais importante conscientização a se fazer para evitar interpretações e julgamentos equivocados e, consequentemente, diminuir o risco de obesidade entre a população? Em primeiro lugar, temos consciência de que o obeso não é obeso porque quer. Ele não tem essa opção. Ou é genético, que são casos raríssimos, ou é através da programação que a gente está discutindo aqui. Então, primeiro é considerar, tanto os médicos, os nutricionistas e tal, considerarem o paciente obeso como uma pessoa, sim, que está motivada, que quer emagrecer, mas que não consegue por causa disso. E a gente precisa ajudar. E outra coisa, nas escolas, orientar desde cedinho um bom tipo de alimentação, não comendo alimentos processados e evitando o bullying nas escolas. Então, a obesidade por si só, ele não é um pecado, não é nada errado. O obeso não é um glutão. O obeso é uma pessoa que tem uma condição que a gente até evita chamar de doença, mas um conjunto de fatores que levam ao maior ganho de peso e tem que ser compreendido dessa forma, e a gente tem que ajudar para que emagreça, porque o risco de não emagrecer é o desenvolvimento de uma série de doenças. Diabetes, doenças cardiovasculares, osteoartrite, ovários policísticos, ou seja, precisamos combater a obesidade. E como fazer isso, professor, através de políticas públicas? A primeira política pública efetiva é atuar nas escolas, proibindo o consumo de ultraprocessados, refrigerantes nas escolas. A gente não pode fazer isso na população geral, mas podemos sim atuar nas escolas e atuar sobre a indústria aumentando os impostos nesses alimentos que são prejudiciais à saúde. Não é feito com cigarro? Podemos fazer também com esse tipo de alimentos e aí a gente poder usar subsídios para atuar nos alimentos saudáveis. Muito obrigada, professor Egberto Gaspar de Moura, por sua participação. Eu que agradeço e estaremos lançando muito brevemente um livro nosso, meu e da Patrícia de Boa, com vários colaboradores, sobre a amamentação molda o resto das nossas vidas, as doenças que surgem com o desenvolvimento. No ERJ Entrevista de hoje, conversamos com Egberto Gaspar de Moura sobre doenças associadas ao desenvolvimento. Fique ligado no ERJ Entrevista e acompanhe a Rádio ERJ em www.cte.erj.br/Rádio ERJ e nas principais plataformas de podcast. O ERJ Entrevista. Produção Rádio ERJ. Realização Centro de Tecnologia Educacional. CTE.